Olá, meu nome é Ronaldo Campos, eu sou professor de História e eu estou aqui para falar um pouquinho da correção do PET 6 de História, semana 2, do terceiro ano do ensino médio. Esse PET tem por temática principal o mundo do trabalho e os deslocamentos populacionais. A semana 2 tem um foco na Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Nós podemos definir a Revolução Industrial como um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal característica dessa Revolução Industrial foi a substituição da mão de obra artesanal, do trabalho artesanal, pelo trabalho assalariado, pela introdução da máquina na produção e pela divisão social do trabalho. A primeira questão é uma questão do Enem, é uma questão de interpretação de texto. Leia o texto com muita atenção, porque a resposta ela está praticamente inserida no próprio texto. É só você analisar com um pouquinho de calma que você vai descobrir com muita facilidade a resposta para essa questão. O texto ele foi extraído do livro Século XX, volume 1, e ele diz o seguinte: os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como sínteses das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda depende dos mercados, de novas tecnologias de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelha. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade e, no primeiro momento, também se vinculou à liberação de mão de obra. Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi: nós temos 5 alternativas e vamos marcar a alternativa que é consequência dos cercamentos e que é importantíssima para a instituição da Revolução Industrial. Então, letra A, o aumento do consumo interno. Nós sabemos que a Inglaterra, nessa época, produzia tecidos, e tecidos de lã. Então, o aumento da demanda por tecidos teria levado os seus produtores, os donos das manufaturas, que eram grandes oficinas, a buscar meios para produzir cada vez mais. Então, essa é a nossa resposta para a questão número 1. Mas antes de cravar a letra A como resposta, vamos ver as outras. Letra B, congelamento do salário mínimo. Ainda não existia essa definição de um salário, de uma quantia, como salário mínimo. Isso é um direito que nós iremos adquirir muito tempo depois. Letra B, fortalecimento dos sindicatos proletários. Esse fortalecimento dos sindicatos proletários vai acontecer muito tempo depois. Não é a nossa resposta. Letra D, enfraquecimento da burguesia industrial. Também está incorreto. Por quê? Porque não houve enfraquecimento da burguesia industrial, houve um fortalecimento da burguesia industrial. Letra E, desmembramento das propriedades improdutivas. Não houve um desmembramento, houve um cercamento, e nós sabemos que essas propriedades que foram cercadas não eram improdutivas, eram terras comuns utilizadas pelos agricultores para garantir a sua subsistência. Então a nossa resposta é a letra A. Vamos pegar a questão número 2. O que a industrialização garantiu para as nações? Essa questão também é uma questão muito simples, né? A resposta está no texto de forma literal. De acordo com o texto do PET, a industrialização garantiu às nações a capacidade de produção internacional, acelerou no mundo o processo de expansão do capitalismo para todas as nações. Terceira questão, como a Inglaterra chegou ao acúmulo de capital? Vamos lembrar que a Inglaterra ela não possuía colônias que eram produtoras de ouro, prata, outras pedras ou metais preciosos. Então a Inglaterra vai conseguir
acumular uma grande quantidade de capital através de atividades mercantis, de atividades comerciais. Então, como resposta, a gente pode colocar o seguinte: a Inglaterra avança o capitalismo comercial mercantil e chega no capitalismo industrial acumulando grande capital que financiou transformações e inovações técnicas, como a criação de máquinas e a implantação de fábricas. Esse acúmulo de capital foi proveniente do tráfico de escravos, do colonialismo, da expansão comercial e dos cercamentos que expulsam o camponês das suas terras e eles migram para as cidades para trabalhar como mão de obra barata nas manufaturas. Com a Revolução Industrial, essa manufatura é transformada em indústria e garante uma grande quantidade de produtos que vão ser vendidos principalmente para essas nações que detêm essa produção de metais preciosos. Então, vai haver uma transferência. Enquanto Brasil, enquanto Espanha produzem esses metais, extraem esses metais preciosos, eles vão precisar de uma série de produtos que eles vão buscar onde? Na Inglaterra. Basicamente, na Inglaterra. Então, o capital, o ouro e a prata, saem dos países ibéricos e vão parar na Inglaterra. Então, esta é a nossa resposta. Vamos pegar agora a questão número 4, que também é uma questão do Enem. Ela tem um texto de introdução, como toda a questão do Enem, e o texto diz o seguinte: dominar a luz implica tanto o avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. O texto levanta uma questão muito interessante, é que com a criação, com a invenção da luz elétrica, as fábricas podem funcionar 24 horas. Então nós podemos dividir a fábrica em turno. Então a fábrica não vai parar de produzir nunca. Então essa produção toda que a fábrica vai tendo, vai gerar cada vez mais lucro para o dono da fábrica. Vamos pegar agora a pergunta para este texto. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência: letra A melhoria da qualidade da produção industrial. O texto não menciona em melhoria da qualidade da produção industrial. Essa questão não aparece no texto. Então, ela não é a nossa resposta. Letra B. A redução da oferta de emprego nas zonas rurais. O texto também não menciona nenhum tipo de diminuição do trabalho, nas zonas rurais. O texto não fala disso. Letra C. A permissão ao trabalhador para controlar os seus próprios horários. É justamente o contrário, A partir de agora, o trabalhador vai vender a sua mão de obra e ele não define em que horário ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar na fábrica. Quem define qual turno, vai ser o dono da fábrica. Então ele não tem como controlar. Quem dera se a gente pudesse controlar os nossos horários, definir os nossos horários, mas isso não acontece. Letra D. A diminuição das exigências de esforços no trabalho com a máquina. Não vai ter diminuição nenhuma, vai ter um aumento. Cada vez a máquina fica mais moderna, cada vez ela fica mais rápida. Então exige do trabalhador que trabalhe cada vez segundo o ritmo da máquina. Isso vai acabar provocando uma série de doenças laborais. Letra E. A ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Esta é a nossa resposta. Por quê? Porque a fábrica agora funciona 24 horas. Não vai ficar escuro, ela vai ficar sempre iluminada. Ela não depende mais da luz do dia. Questão número 5. Com a industrialização, o que ocorre com a população? Gente, a industrialização vai provocar
um grande crescimento nas cidades, o processo que a gente chama de urbanização, onde nós podemos ver um grande deslocamento de populações que vêm do campo para as cidades, o que provoca a formação de um exército de mão de obra. Então são pessoas que não têm emprego, que estão procurando emprego, e o fato delas existirem faz com que o dono da fábrica pague cada vez salários menores para quem está trabalhando. Porque se alguém reclamar do salário, fizer uma greve, fizer qualquer tipo de mobilização, tem mais umas 10, 15, 20 pessoas para ficar no seu lugar. Então, essa industrialização ela provoca esse êxodo rural e ela provoca a formação desse mercado de trabalho reserva. Última questão, questão número 6, como os trabalhadores se organizaram para defender os seus direitos. À medida que os trabalhadores estavam sendo explorados, a exploração começou a chegar a um nível praticamente insuportável, começaram a acontecer uma série de movimentos. Então, inicialmente, os trabalhadores se organizam para lutar por melhores condições de trabalho. O primeiro momento é a quebra das máquinas. Eles acreditavam que se destruíssem as máquinas, eles poderiam retornar àquela época que o trabalho era manual. Só que isso é um processo que não tem mais volta, né? Depois, eles começam a se organizar em sindicatos, em grupos, para lutar pelos seus direitos. E esses sindicatos começam a definir algumas estratégias que são utilizadas até hoje. Piquetes, paralisações e greves. Gente, por hoje é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.